Nós vamos falar hoje sobre a indulgência. Uma palavrinha difícil, né, para a gente entender. Mas a indulgente é aquela pessoa que tem facilidade de perdoar. A indulgência da igreja era o perdão dos erros e dos pecados. E nós temos 3 espíritos que falam sobre a indulgência no capítulo 10, que é o item 16, 17 e 18. É o José, o João e o Dufetre, que foi um bispo em Paris, que desencarnou lá em 1860, mais ou menos, e já teve a oportunidade de trazer uma mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1863, o Livro dos Espíritos é 1857 e o Evangelho é 1863, se eu não me engano. E eles falam da indulgência como uma forma de a gente poder agir de forma indulgente para com os nossos semelhantes. Porque na maioria das vezes nós somos demasiadamente indulgentes para conosco mesmo e severo para os nossos irmãos. Então a gente tem um dedinho bem forte, bem esticadinho para apontar, para condenar. Nós fizemos todos os cursos de direito em outras vidas, claro, né? Nessa talvez não, mas em outra vida. Ganhamos o título de juízes, então a gente já julga, já promulga a sentença, não é? E em alguns casos até executamos a sentença no mesmo processo, quer dizer, a gente analisa a situação, julga, executa a sentença. Em alguns casos acontece isso. Mas a sugestão dos espíritos é justamente o contrário, porque nós estamos num planeta onde todos nós temos as nossas falhas. Precisamos admitir que somos espíritos falhos. E espírito falho, dentro de todo o universo da Terra, né, dentro de toda a nossa condição de filhos de Deus dentro da Terra, é enterrado aqui, né, na Terra, nesse mar de oxigênio, né, vamos dizer assim, nós trazemos, obviamente, os nossos defeitos do nosso passado. Então, não raras vezes, o que acontece? A gente, muitas vezes, se esquece que mesmo nessa vida nós já escorregamos e caímos. Muitas vezes acontece isso, né? Mesmo nessa vida a gente já teve problemas que hoje a gente não aceita. Às vezes na figura de filho, de neto, de vizinho, de parente, de irmão. A gente não aceita, mas a gente já escorregou lá atrás. Então a ideia é que a gente passe a ser indulgente para com os outros, ou seja, tenha facilidade de perdoar aos outros e tenha dificuldade de promovermos o auto-perdão. Porque se a gente se perdoar muito facilmente, sabe o que começa a acontecer? A gente começa a ficar relaxado, né? Porque a gente apronta alguma e no dia seguinte fala, eu aprontei, mas tudo bem, hoje vai ser diferente. Aí, mas não deu certo ontem, nem hoje, mas amanhã vai ser diferente. Então a gente fica o tempo inteiro postergando a nossa renovação, o nosso desenvolvimento. Então, a sugestão básica que eles dão para a gente é assim: procure ser severo para consigo nas suas ações. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem uma perguntinha lá no final, que é a 919, que o Kardec pergunta qual a melhor forma que nós temos de nos melhorarmos. E o Espírito Amigo responde que nós precisamos aprender todos os dias. Vejam, o processo de evolução é um processo diário, não é? Eu consegui lembrar de um paralelo agora, por exemplo, numa gravidez, você já pensou, né, se numa gravidez assim, o nenezinho ou as forças que impulsionam o nascimento dissesse assim, não, hoje é domingo, vamos descansar, não vamos fazer nada hoje, não vamos fazer nada para o nenê crescer, vamos deixar ele quietinho e a gente começa na segunda-feira. Já pensou se a natureza fosse assim? Se a gente plantasse uma árvore e tivesse que dar direitos para elas, né, de fim de semana, feriados, e elas parassem de produzir nesses dias, como que seria, né? Então, devagarzinho a gente vai entendendo que é um processo diário de conhecimento de nós mesmos. Porque mesmo fazendo isso diariamente, a gente ainda terá dificuldades, porque tem coisas que a gente faz que no fundo a gente acha que não está errado.
A gente sabe que está errado, mas a gente acha que não está errado. Eu não sei como é que é isso, né? É uma coisa da nossa cabeça, né? A gente fica pensando, não, isso daí não está errado, não. Mas a gente sabe que é errado, não é? Então, por exemplo, assim, de, sei lá, jogar alguma coisa na rua, qualquer coisa aí que a gente vai desprezar, jogar fora, né? Joga na rua. A gente sabe que não está certo, mas a gente faz, a gente acha que não está errado. Não sabe que não é certo, mas a gente sabe que... Não é? A gente tem essa coisa na cabeça da gente, não é? A gente, às vezes, ser excessivamente violento com uma criança da casa, um filho, um sobrinho, um neto. A gente sabe que isso não está certo, mas a gente acha que está. Mas no fundo, a gente sabe que não está. Quando a gente fala alguma coisa fora do eixo para as pessoas, a gente sabe que está errado. Mas na nossa cabeça a gente acha que está certo, que nós temos que falar mesmo, que a pessoa tem que ouvir, porque ela fez errado e que ela tem que corrigir. A gente sempre tem isso, não é? No trânsito não é muito comum isso acontecer, a gente não quer corrigir as pessoas no trânsito. Então, no trânsito, outro dia minha esposa brincando comigo, pegou e me deu um pacotinho de seta, assim, para mim ficar dando para as pessoas na rua, ó, dá a seta, viu? Dá a seta. Porque a gente reclama que a pessoa não deu a seta, por exemplo. Quer ensinar a pessoa ali em 2 segundos, 3 segundos, xingar a pessoa, sei lá, falar o quê? Falar alto com a pessoa, tem que dar seta, você vai virar aí, não dá seta, né? Então, devagarzinho a gente vai conseguindo construir na gente esse sentimento de indulgência para com os outros. E quando a gente estiver numa condição duvidosa, a gente olhar para dentro da gente, a gente pensar com a gente mesmo, e fazer força para fazer alguma coisa sempre diferente, mas sempre para melhor. Essa é a ideia que os Espíritos passam para a gente. É por isso que nós temos o Evangelho, é por isso que Jesus veio até nós. Porque a gente, em nome da religião, veja, mesmo depois de Jesus, quanta coisa a gente não fez? Em nome da religião, hein? Olha só. Até agora, recentemente, a gente tem coisas aí horrorosas que a gente vê aí no dia a dia, que acontecem, que as pessoas falam em nome da religião, em nome da religião quer destruir a religião do outro, em nome da religião quer fazer uma guerra de extermínio com o outro que entende diferente. Olha como que nós fazemos as coisas ainda. E já se passaram mais de 2000 anos que Jesus veio ensinar para a gente assim: sede caridosos, sede indulgentes, tende no fundo, sentimentos melhores. Porque uma pessoa que é indulgente, uma pessoa que perdoa facilmente, sabe qual é o segredo dela? É que ela tem bastante amor no coração. A gente não faz isso com os nossos familiares, nossos netos. Quem tem cabelinho branco aí sabe, né? Eu também tenho meia dúzia lá. E aí a gente sabe que com os netos eles aprontam alguma coisa, quebra alguma coisa de casa, derruba. A avó põe a toalha limpinha na mesa, a primeira coisa que ele faz é derrubar tudo, vira o prato em cima da mesa, misericórdia. Mas a gente tem amor, né? Naquela hora a gente fica nervoso, mas logo passa. Olha como que a gente pode fazer. Claro, a gente fica às vezes aborrecido, chateado com o ato dos nossos irmãos. Mas a ideia é que a gente saia desse pensamento o mais rápido que pudermos. O mais rápido. Emprestou dinheiro, a pessoa não pagou. Sai desse pensamento o mais rápido que você puder. Aliás, isso é um gatilho, a gente não devia nem ter emprestado. Se a gente emprestou, a gente não devia nem ter pensado que emprestou, tinha que pensar que deu. Não falou para a pessoa, mas na cabeça da gente tem que falar assim: é duzentão? Eu vou dar para ele, ele vai achar que é emprestado, mas eu vou dar para ele, não vou esperar de volta. Para a gente não precisar ter esse sentimento, sabe, de ficar alimentando aquilo, tendo expectativa que a pessoa vai pagar. Aí você fica em dívida, fica endividado, e fala assim: fulano está me devendo e eu endividado aqui, meu Deus, a gente fica tão alterado, tão chateado, né? E não espera por esperar para dar uma espinetada no dia de Natal, por exemplo, né? Espera o dia de Natal, está lá o cunhado lá sentado lá, e você espineta ele. Todo mundo está dando presente aí, do amigo secreto, né? Telefone celular, um para o outro, né? Mas pagar as dívidas a gente não quer, né? Começa a espinetar as pessoas. Dá raiva, não dá? Mas se a gente tivesse pensado assim: eu não vou dar 1000, vou dar 200, mas eu não vou lembrar mais disso, a gente teria evitado tudo isso, que no fundo é uma perca de tempo lascada, né? Porque é interessante que a gente não vai fazer um balanço do morto, falar assim: você está para morrer, né? Mas espera um pouquinho, vamos fazer uma contabilidade aqui, o aluguel está em dia, pagou o cartão de crédito?
O que você tem de crédito? Você tem a casa, o carro, o que mais? O que você vai deixar para o outro? Você vai pagar as dívidas que você tem? Não, tá tudo certo. Beleza, fechou a conta, agora pode morrer. Já pensaram? Ia ser complicado, né? Imagina só um negócio desse, né? Não teria sossego nem para morrer. Fala, deixa eu morrer feliz. Não, vamos primeiro fazer as contas. Imaginem só, não é? E o pior não é isso, depois que ele morre, o defunto morre, ele estava devendo para você, aí você vai falar com os herdeiros, falar, meu pai não falou nada, minha mãe não sabe de nada. Não é mesmo assim? E a gente ainda fica com uma raiva ainda, meu Deus do céu. Aí está o espírito lá do outro lado da vida, recebendo as roupas dele, os documentos que ele está chegando no mundo espiritual, recebendo o endereço que ele vai ficar, está na administração ainda, e ele está vendo alguém chamar ele não consegue passar para frente, dar atenção, porque tem alguém falando para ele. Meu Deus do céu, estão me chamando, mas eu tenho que ir. O homem fala, presta atenção aqui, não consegue, porque está todo mundo reclamando a presença dele lá. Imaginem só. Então, a gente não precisa de ter esse sentimento. Se a gente tivesse prudência suficiente, o que a gente pode fazer? A gente ser inteligente assim para prevenir um problema que a gente sabe que vai acontecer. Essa questão do dinheiro, a gente sabe que vai acontecer. Pode ser, a pessoa pode fazer a melhor promessa do mundo. Eu vou te pagar assim que eu receber, que é dia 5. Hoje que dia que é? 28, né? Semana que vem, né? Assim que eu receber, pode deixar que eu pago, né? Aí você fica sossegadão, aí você lembra dia 15 e fala dia 15. Tudo bem, já chegou o dia 5, falou, não, mas é o 5 do mês que vem. Não fala de que mês que é. E aí você fica naquele aborrecimento, sabe, aquela coisa. E isso em tantas outras coisas. A gente tem que estar meio que prevenido, porque vejam, gente, não é fácil as pessoas decepcionarem a gente. É fácil. Por que a gente fica tão incomodado? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Por que a gente fica tão incomodado? A gente não tem um planejamento na cabecinha da gente. A indulgência é basicamente isso. É estar pronto para o perdão, mas muito melhor do que o perdão, sabe o que é? Não se ofender. Então está planejadinho direitinho lá. Aí chega no Natal, aí vem lá o padre, nossa, faz 6 meses que eu não te vejo, depois que eu pedi aquele dinheiro emprestado, só hoje a gente está se vendo, né? Então, mas olha, assim que eu puder, eu vou te pagar, ele que tem que vir com você, não você ficar no pé dele, torrando a paciência dele, não, desgastando, não é? Então, se a gente consegue fazer um pequeno planejamento assim, filho, por exemplo, eu não posso falar muito porque tem problema de depois o filho escutar e ficar aborrecido com a gente, né? Mas não é normal, assim, tipo o filho sumir, por exemplo, quando você está na maior necessidade dele, ele não aparece. Não é normal. Às vezes ele morando na sua casa, você precisa fazer um servicinho lá, sei lá, raspar o portão para passar o zarcão. Ainda existe isso, o zarcão? Existe, né? Você precisa raspar o portão para passar o zarcão, o camarada foge, some. Sai de manhã cedinho, só volta meia-noite. Você fala, meu Deus do céu, fiquei raspando esse portão o dia inteiro, você não podia ter. Não, você já sabe que ele vai fazer isso. Assim, é compreensível não, né? É previsível que isso vai acontecer. Ainda mais no fim da vida, quando a gente já está lá mais para lá do que para cá, ele está com tanto trabalho, voltou a estudar, sabe, assim, essas coisas, né? E a mãe está lá, às vezes sozinha em casa, precisando de uma pequena companhia, precisando de alguém para ir no médico. E ele tem que cuidar da vida dele, está certo, não está previsto isso para a gente? Será que a gente vai ficar aborrecido lá na frente? Será que a gente vai esquecer de que a gente não trouxe essas crianças, essas pessoas para o mundo? Não foi para a gente, para o nosso deleite, para nos ajudar? Claro que quando eles tomam providências e nos ajudam, maravilhoso. Mas a gente tem que esperar isso? Não seria melhor a gente esperar assim, não vamos contar. Não é? É que nem a mulher que está em casa, fim de semana, faz o almoção lá de domingo, por exemplo. Ela conta que é o marido que vai vir sair do sofá, desligar a televisão, perder o jogo para vir lavar a louça. Ela conta com isso?
Não é mesmo? Ela conta com isso. Não é previsível que isso ela vai ter que fazer todo o trabalho? É previsível. Se alguém aparecer e fizer, maravilha. Mas ela tem que estar prevista para isso. É prudente para a gente, quando se fala de perdão, também a gente ter as nossas possibilidades pequenas. É imprudente para a gente não ter algum dinheirinho de reserva. É imprudente isso. Guardadinho lá, sei lá, pelo menos um salarinho a mais. Precisa pegar um táxi, por exemplo. Eu chamei o meu filho. Aí você chamou ele às 7 horas da manhã, ele vem depois de 3, 4 dias e falou, você ainda precisa que eu leve você a algum lugar? Sabe, a gente tem o nosso dinheirinho, pouquinho, mas tem lá um pouquinho guardadinho, que é para tomar algumas providências assim, que seja um pouquinho mais de emergência, de alguma coisa assim. Então, tudo isso mostra que nós estamos à frente do perdão, porque nós não vamos nos ofender. Nós vamos nos tranquilizar e vamos fazer a coisa que é possível. E se as pessoas fizerem alguma coisa que nos favoreça, muito melhor. Então, deixar, de ter aquele olhar. Porque, olha, todo mundo já foi jovem. Ninguém nasceu assim, né? O cabelo branco. Nós nascemos sem cabelo, mas o cabelo branco ninguém nasceu. Era loirinho o nosso cabelo, depois que ficou pretinho, né? Mas a gente já passou também pela juventude, nossas cabeçadas, nossos encontrão, nossas batidas de cabeça, nossos escorregões, todo mundo já não passou por isso. Então a gente fica esperando que os nossos jovens, os nossos filhos, possam fazer alguma coisa assim, diferente para nós. Se a gente também já escorregou, já fez coisa que não devia. Então, basicamente, os nossos benfeitores amigos pedem para a gente estar prontos com a indulgência para perdoarmos, para favorecermos, para tomarmos a iniciativa. É muito complicado quando a gente está lá, ou a gente ou alguém que a gente ama muito, e a gente tem uma diferença com essa pessoa que a gente não resolveu. Tem pessoas que têm a prudência de pedir para conversar com a pessoa, falar, olha, nós erramos, vamos levantar uma bandeira branca e encerrar com esse assunto. Tem pessoas que têm essa prudência, não é? Mas já pensaram como deve ser aflitivo para a gente chegar do outro lado da vida com pendências aqui, especialmente de pessoas da nossa família? Deve ser muito aflitivo para a gente. Então, é largar, é perdoar, é seguir em frente, é tirar essa carga que nós queremos carregar à toa. Aí pega uma mochila dessa aqui, enche de pedra, e fica andando com a mochila, pega o metrô, sobe as escadas, depois vai lá para Casa Verde com a mochila cheia de pedra, aí chega lá com as pedras que eu trouxe, fala, mas para que serve isso? Isso é para nada. Então joga lá no jardim. Você teve um trabalhão lascado, não serviu para nada. Mas, normalmente a gente faz isso, a gente quer andar com um saco de pedra nas costas, porque a gente vai pegando todas as pedradas do caminho, a gente vai pegando e guardando, sabe? Falou mal da gente, olhou feio para mim, a gente vai guardando as coisas que as pessoas fazem com a gente, vai guardando. E aí? E depois? Vai ter uma hora que a gente vai ter que descarregar isso, que a gente vai ficando pesado, meu Deus do céu. Aí chega aqui os Espíritos falam assim, alivia o seu coração, esquece, perdoa, seja indulgente. As pessoas vão errar. É provável que a gente ainda erre muito, é muito provável. Eu tenho vontade de errar todo dia, confesso, viu? Tenho vontade. A gente só não erra mais porque a gente tem que fazer palestra, vir na casa espírita, porque senão ia morrer de vergonha. Já morro um pouco de vergonha de vir, né? Porque fala, meu Deus do céu, hoje eu respondi mal a mulher no balcão, xinguei o médico lá no posto de saúde. A gente tem essas coisas. Ainda nós temos isso, não é? Mas devagarzinho a gente precisa ir melhorando, sabe? Melhorando devagarzinho para que a gente possa avançar. Porque senão, sabe? Vocês gostariam de renascer e vir para São Mateus de novo na próxima encarnação? Gostariam? Que se a gente não mudar em nada, a gente vai continuar vindo para São Mateus. Ou quem sabe até mais para frente. Onde que é mais para frente? Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é para lá, né? Para o lado. Mais para frente, né? A gente está querendo ficar aqui, continuar, mas eu adoro esse bairro, meus vizinhos são maravilhosos, o moço da padaria é genial, o açougueiro então nem se fala, ele pega a carne bonitinho, corta, tira todo o cebinho para mim, uma maravilha.
Então, eu digo isso em tom de brincadeira, não é pelo bairro, que pode ser muito bom, óbvio, mas eu estou dizendo para a mesma situação, para o mesmo lugar, para o mesmo sofrimento, para a mesma dificuldade. Será que a gente quer tudo de novo igual? Sabe o aluno que repete de ano? Eu repeti a 6ª série. Aí a gente olha assim, os meninos que eram da 5ª, que passaram para a 6ª, é tudo pequenininho, aí você grandão lá, parece um gigante assim perto deles, né? Aí você está lá sentada, o professor está explicando, aí vem aquelas brincadeiras de 5ª série, você já está na 6ª, já 2 vezes, né? Fala, meu Deus do céu. Aí as brincadeiras que para você são infantis, né? Para eles não, para você é porque você está fora do contexto. Então, repetir o ano é muito ruim. Repetir a mesma coisa que nós estamos vivendo. Ai, mas por que nós temos que repetir? Será que a gente não tem que passar e seguir? Se a gente não perdoa, a gente repete. Repete na mesma situação, porque nós estamos aqui para aprender algumas lições. E uma delas é essa. Porque como é que a gente vai conseguir viver em mundos superiores se a gente ainda guarda rancor, desejo de vingança, raiva? A gente vai viver nos lugares assim, com espíritos de luz, não é? Aí está lá, fala assim, deixa que eu vou hoje no Emmanuel de São Mateus. Aí o outro fica chateado, faz cara feia, fica bravo. Não é eu que queria ir. Eles ficam bravos. Você acha que acontece isso? No mundo espiritual, essas picuinhas assim, o espírito querer vir aqui, o outro, mas eu tinha programado para ir, aí fica bravo, faz um bicão assim, não quer mais falar com o outro, sabe umas coisas. Será que eles fazem isso? Não é? Já não estão assim prontos para qualquer serviço para acontecer? Então você vai para São Mateus, eu vou lá para São Miguel Paulista, não, eu vou para a cidade de Tiradentes. Mas lá no centro espírita, não, eu vou ver uma confusão que vai ter no meio da rua lá, que vão tocar um forró lá, forró não. Como é que chama essas músicas que tem na rua agora? Pancadão? Eu vou lá no pancadão para ver se eu consigo segurar um pouco a onda lá do pancadão. Pô, você vai lá no Emmanuel, poxa vida, né? Vai no Emmanuel escutar uma musiquinha, sossegadinho lá, né? Depois volta aqui, nem precisa fazer força para volitar, só ele fechar o olhinho assim, já chega no mundo espiritual. E o outro está no pancadão lá, vendo arrebentar o pau de todo mundo, a polícia, correria, confusão, gente caindo, machucando, gente usando química, uma confusão lascada. E ele está lá para ver se reduz um pouquinho o impacto do mal que pode estar ali sobrecarregando aqueles espíritos. E eles não ficam chateados com isso. Agora vai a gente assim. A gente, bom, não sei que exemplo dar nesse caso, né? Mas vai a gente assim, fala assim, vamos lá no Emmanuel hoje, porque a gente vai lá, vai assistir a palestra, tomar um passe. Não, hoje tinha programado no cinema. Não, hoje vai no Emmanuel. Aí vem pra cá com aquele bicão bravo, aí quando chega aqui quer ficar dormindo o tempo todo, fica babando, dormindo, aí fica com raiva, um picuinha, né? Ainda bem que nossos filhos não fazem isso, né? Eu que tenho meia dúzia, já pensaram, né? Meu Deus do céu, eu tenho que ir com meu pai na palestra. Mas para que precisa ir? Não é por nada, para fazer companhia. Seu pai tem medo de andar sozinho na rua, você dá uma proteção para o seu pai, uma ajuda, né? Tinha que falar isso, essas coisas. Mas depois o pai leva você no McDonald's, aí eles vinham, sossegadão, aí vinha. Então, sejamos indulgentes. Capítulo 10, itens 16, 17, 18. Dá uma olhadinha, se puder. E nunca se esqueçam, viu? Nós não estamos aqui só para aproveitar da vida, não. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para se desenvolver. E se a gente não aprender a perdoar... Já pensaram quantas vezes a gente não precisou de perdão também, né? Quantas vezes? Fico pensando uma coisa interessante. Você vai no hospital... Eu, há uns 30 anos atrás, precisei passar por uma cirurgia de emergência. E aí, depois que eu saí da cirurgia, que eu acordei, tinha um policial de um lado e o malfeitor do outro. E aí eu fiquei surpreso, porque a enfermeira ia lá e tratava os três do mesmo jeito. Olha só, igual. Ela não queria saber o que o malfeitor fez, não queria saber o que o policial o que tinha acontecido com ele, não queria saber se eu tinha exagerado em coisas, se eu tinha feito coisa errada, por que eu tinha feito aquela cirurgia. Não, é um sinônimo, né, de indulgência, de perdão, de amor. Mas
Fiquei pensando, se fosse eu, ia apertar bastante o malfeitor. E a gente tem essas ideias, não é? Não tem essas ideias? E, no entanto, a gente vai aprendendo que nós precisamos viver mais suave, mais tranquilos e com mais amor. Quem perdoa, ama. Quem não perdoa, ainda está construindo amor. Porque o nosso objetivo maior é como Jesus nos ensinou. Amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E o que é melhor ou pior do que isso é amar ao outro, amar ao próximo como Ele, Jesus, nos amou. Olha só, isso é complicado, hein? Amar como Jesus amou é complicado. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana. Não percam as esperanças, na próxima semana pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês, tá bom? Para falar. E vai chegar até antes da hora. Hoje eu estou feliz porque cheguei na hora certinha, né? Mas o certo era chegar antes. Mas eu ainda consigo, viu? Nessa encarnação ainda consigo.